Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Caros irmãos, caras irmãs, caros amigos e amigas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, a misericórdia e a expiação de Deus estejam com todos. Nesta nossa última aula da sequência que trata de falar sobre o comportamento do muçulmano, do modo geral, vamos falar sobre o comportamento do muçulmano com os animais e com o meio ambiente do modo geral. O Islã nos ensina, nos instrua que os animais são criaturas de Deus, têm seus direitos como criaturas, entre os quais notamos o seguinte: receber alimentação, comida e bebida quando passam fome e sede. Número 2, ter piedade e misericórdia com os animais. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Deus amaldiçoa quem toma algo vivo como alvo e maltrata os animais, alvo de tiros ou de maus tratos. Quando viu um pássaro desesperando, mandou devolver seus filhotes para ele. Certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava viajando com seus companheiros e viu realmente que tinha um pombinho pequenininho fazendo voos, mas de uma forma desesperada, voos baixos, né, próximo à terra, e de uma forma desesperada. Então ele notou que está passando por uma aflição, diz: alguém tirou os filhotes desse passarinho. Um dos companheiros disse: eu. Então o profeta disse: coloca exatamente no lugar deles. O terceiro comportamento que o muçulmano tem que ter, descansar os animais antes de abatê-los para o consumo próprio, afiando a faca e cuidar de não maltratar ou assustá-los antes. E nessa ocasião requer também que o animal deixe o animal beber um tempo antes e tranquilamente, com bastante tranquilidade e não sem assustar o animal. Inclusive isso pode causar danos à carne consumida quando nós assustamos o animal, porque ele solta substâncias nos seus músculos que possa tornar a carne um pouco contaminada. Não castigar os animais com a fome, a sede, batendo ou sobrecarregando-os, nem feri-los ou queimá-los. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: entrou uma mulher no inferno por causa de uma pequena gata que ela prendeu até a sua morte. Nem a alimentou e nem a deixou se alimentar sozinha. Pagar seu zakat, se for entre os animais que devem pagar seu zakat, se for de gado, camelos, cabras e cabritos, ovelhas e carneiros, então deve tirar o zakat depois que alcança o seu limite, tirar o zakat para destinar para as pessoas necessitadas. Não deve também utilizar os animais para diversão e nem por ostentação. Não matar os animais a não ser para o consumo ou para se defender. Se adquirir um animal, tem a obrigação de tratá-lo bem, levando em consideração os hábitos do mesmo, do seu habitat natural, como tipo de alimentação, procriação, embora o Islã permite, no caso de procriação de animal caseiro, a castração desses animais. O comportamento com os seres inanimados ou com o meio ambiente de modo geral. O Islã, antes dos ambientalistas, estabeleceu regras para o meio ambiente há mais de 1.400 anos atrás, ao falar sobre equilíbrio na criação do universo, que não foi criado à toa, mas todas as coisas nele
criadas são criadas devido a uma exata proporção. As regras estabelecidas evitam choque entre as funções de cada elemento neste universo. E para manter o equilíbrio, podemos citar o exemplo da China, onde, numa certa época, os pássaros comiam 3% da safra do arroz. E para impedir esse prejuízo, mataram os pássaros. Logo, apareceu um problema maior, quando as minhocas, as pragas, acabaram consumindo 50% da safra. O Islã, para preservar o ambiente, estabeleceu regras, como impedir os danos é melhor que trazer benefícios. Essa é uma regra islâmica, دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة, segundo o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou segundo a regra, uma das regras fundamentais dentro do Islã, impedir os danos ou evitar os danos é melhor do que trazer benefício. Também outra regra em que diz: não há dano singelo nem dano recíproco, isto é, você não pode causar dano a si mesmo e nem dano a terceiros, e o meio ambiente se inclui nesse sentido em terceiros. Tais regras impedem os transgressores ao meio ambiente de causar danos. Estabelece a regra de prevenir contra a corrupção. Esta regra impede o ser humano de agredir o meio ambiente. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele, orienta para que as pessoas preservem as fontes hídricas da poluição. Quando diz: evitem as 3 maldições, fazer necessidades nas fontes de água, lugares de passagem de pessoas e na sombra, onde as pessoas tendem a descansar. E completou: não urine na água parada, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Islã dá orientação para que se preserve a higiene nas residências, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deus é belo e aprecia tudo o que é belo e limpo. Então, limpem suas casas e jardins. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse também: todo muçulmano que plante uma planta ou uma muda e vem se alimentar dela, uma ave, um ser humano ou um animal, é considerado uma caridade para ele. Ele disse também, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se tiver que acontecer o fim do mundo, ou acontecer a hora do dia de juízo, e na sua mão, ou na mão de um de vocês, tiver uma muda, que a plante, se puder, e depois atender a hora do juízo final. Isso é um chamado para que as pessoas tentem preservar o meio ambiente ao máximo, e o zelo para que as pessoas tentem plantar árvores e não causar danos ao meio ambiente. Existem 3 fundamentos básicos no Islã para a preservação do meio ambiente. São eles: o muçulmano deve ser justo e não deve transgredir os limites. Deve observar a Deus em qualquer ação, seguindo sua orientação, e por tal razão não deve corromper nenhum dos elementos da natureza. Portanto, não deve poluir a água, extrapolando no seu consumo, matar um animal sem razão, proteger a terra. O segundo fundamento para a preservação do meio ambiente, o Alcorão veio para organizar os aspectos gerais da vida. Entre esses aspectos está o meio ambiente, proibindo assim exagero nas medidas para que não haja desequilíbrio neste universo. Terceiro fundamento: buscar o equilíbrio e respeitar os limites estabelecidos por Deus e não causar danos. Disse Deus, o Altíssimo, no Corão: وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
quer dizer, não espalhem na terra a corrupção. Na sunna profética, a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, há ênfase muito grande sobre o meio ambiente. Podemos dividi-la em 4 grupos. Primeiro grupo, ditos que estimulam a plantação e preservação de árvores, né? Considerando que o plantio é uma obrigação coletiva. E para preservar a plantação e as sementes, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a coleta antes da sua época, além de estabelecer garantias financeiras contra danos causados às plantações por animais. Se um animal, um grupo de animais que estão na posse de uma pessoa, entrar e danificar a plantação de uma outra pessoa antes do fim da sua coleta, ou até depois da sua coleta, estabelece aqui a regra islâmica uma punição para o dono dos animais com uma indenização financeira. Segundo tipo dos ditos do profeta Muhammad referentes ao meio ambiente, regras relacionadas à caça, onde é proibido a prática a não ser para a alimentação. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: não tome algo vivo como alvo, e quem matar um pássaro por brincadeira irá testemunhar contra ele no dia do julgamento final. E também temos regras estabelecidas, né, quanto às reservas ambientais, né, chamada quarentena e reservas ambientais. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: não deve-se, né, apresentar uma pessoa doente a outra sã, sabendo-se, né, também que o Islã havia estabelecido determinados, né, períodos do ano onde proíbe matar ou assustar animais e cortar e queimar plantação, né, ou plantações em determinados lugares. Os chamados são reservas ambientais. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam preparava o exército para defender, né, os limites, né, da fronteira do Estado Islâmico, dizia aos seus soldados para preservar determinadas regras. A primeira delas é não matar animais sem consumo, sem necessidade de consumo, não queimar plantação e árvores, não maltratar sacerdotes nos seus templos, não demolir templos de outras religiões, não matar crianças e mulheres e idosos, né? Todas são regras para a preservação do meio ambiente, inclusive no estado de conflito, estado de guerra. Imagina no estado de paz em que nós devemos realmente preservar esse ambiente. E a regra fundamental nisso, que esse ambiente ou esse meio ambiente, seja animais, sejam plantas, são dados para nós como a responsabilidade de preservá-los por Deus, para administrar esse universo da melhor forma, sabendo-se que este universo não nos pertence, mas pertence a Deus. Deus é o nosso Criador, Ele criou esse universo para nos servir. Então, devemos utilizar Ele e lembrar que, além de nós, vão vir outras gerações que têm o direito de que nós preservemos o meio ambiente para que eles possam gozar e aproveitar da melhor forma possível. E aqui termina esse ciclo de palestras e aulas sobre o comportamento do muçulmano, algo que a própria religião veio para enfatizar e para mostrar a sua importância. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: a coisa que mais faz com que as pessoas mereçam entrar no paraíso é ter um elevado e bom comportamento. E disse também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eu fui enviado para aperfeiçoar a boa conduta. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin, e que a paz esteja sobre o profeta Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.